Salve meu leão, salve minha leoa, Flávio na área para mais uma lição de um curso em milagres, essa ferramenta poderosa que vai ajudar você a encontrar essa conexão com a sua consciência, esse reencontro. Essa ferramenta é uma ferramenta sutil, todos os dias estamos aqui para que nós possamos nos libertar desses pensamentos que pensamos que são reais, mas na verdade não passam de meras ilusões e você vai entender isso de uma forma mais profunda acompanhando as nossas lições aqui no canal. Então, todo dia tem lição aí, né? A gente vai, ao longo de 365 dias, exercícios para a gente desbravar e conhecer melhor sobre a nossa consciência, ter esse reencontro. E é muito poderoso, quando você percebe isso, você pega o fio da meada, aquela primeira pontinha assim, você começa a desenrolar esse emaranhado que você vive aí por muitos anos e talvez não tenha percebido ainda. E hoje, dando um prosseguimento aqui, a gente vem para a nossa lição número 16. Eu não tenho pensamentos neutros. Gratidão, universo. Muito obrigado por esse dia maravilhoso e poderoso de hoje, que a gente possa ter uma compreensão profunda dessa lição, que a gente possa estar sempre com o nosso coração aberto, para que a gente entenda o que essa lição quer dizer com nós e absorver o sentido dela para o meu dia a dia. Te pedimos e agradecemos por a sua dádiva, pela sua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, eu não tenho pensamentos neutros. A ideia para o dia de hoje é um passo inicial para dissipar a crença que os teus pensamentos não têm efeito. Tudo que vês é o resultado dos teus pensamentos. Não há nenhuma exceção para esse fato. Os pensamentos não são grandes ou pequenos, poderosos ou fracos, eles são apenas verdadeiros ou falsos. Aqueles que são verdadeiros criam a sua própria semelhança. Aqueles que são falsos fazem a semelhança deles. Olha que legal isso aqui, tá? Quando a gente veio fazendo uma abordagem sobre os pensamentos, o que que faz sentido, o que não faz, o que é falso, o que é real, a gente percebe que, lembra que a gente comentou que quando eu começo a olhar tudo que é externo, eu começo a ver meramente ilusões. Porque eu penso que eu penso. Porque eu estou o tempo todo externo. Eu estou no meu corpo físico, nos meus olhos, eu estou olhando os objetos e eu penso. Um exemplo, né? Eu penso que esse mouse aqui é um mouse e ele serve para mim usar no computador para mim clicar nas coisas. Beleza. Esse é o tipo de pensamento. Mas esse pensamento aqui é de algo que já existe. A minha mente, o meu pensamento está reforçando esse comportamento para mim, sendo que eu estou olhando de forma superficial. Claro que tem algumas coisas que você vai olhar elas como elas são, mas sem querer às vezes dar um propósito em específico para ela. Inclusive, né, a gente vai abordar isso até mais à frente. Então, o que que acontece? Quando eu penso em pensamentos que estão nesse plano físico, esses pensamentos eu penso que eu vejo, certo? Pensas que vê. Então são pensamentos ilusórios. Quando eu trago pensamentos que eu fecho meus olhos, que eu me conecto aqui dentro, que eu trago pensamentos de um nível elevado, de um nível de consciência, eu colido com essa realidade, com esse futuro que eu criei com esse pensamento, que é um pensamento verdadeiro, quando ele vem interno de mim. Ah, Flávio, então quer dizer que esse pensamento, normalmente que eu penso, é um pensamento falso, é uma ilusão? Sim, de forma resumida, é meramente ilusão, tá? Ele fala que o tema da nossa lição de hoje, eu não tenho pensamentos neutros, por quê? Ou eles são ilusão, ou eles são verdades. Ele não tem como ele ser neutro, tá? Não existe essa neutralidade. Ou eu tô nesse momento obscuro da minha consciência, ou eu tô na plenitude da verdade. Claro que esse processo de um curso em milagres, ele vai ajudar você a fazer essa transição do ilusório para o real. Por isso que às vezes a gente tem uma grande dificuldade de aceitar, porque a gente tem medo do que vai encontrar do outro lado. Porque quando a gente olha para dentro, nossa, gente, é libertador, porque você começa a ser autêntico, a ser real. A realidade, quando você tá conectado de forma profunda com você, é totalmente diferente, tá? Do que quando você tá meramente viajando superficial nos seus pensamentos da mente, assim, que é o pensamento que a gente fala que é o nível 1, né? Eu posso falar que a consciência seria
o nível 2 e assim por diante eu tenho outros níveis de consciência para me conectar. Então os pensamentos, eles são realmente meras ilusões. Continua aqui, ó. Não existe nenhum conceito mais contraditório em si mesmo do que o de pensamentos vãos. Aquilo que dá origem à percepção de todo mundo dificilmente pode ser chamado de vão. Cada pensamento que tens contribui para a verdade ou para a ilusão, ou entende a verdade ou multiplica as ilusões. De fato, podes multiplicar o nada, mas não o estenderás ao fazê-lo. Além de reconheceres que os teus pensamentos nunca são vãos, a salvação requer que tu também reconheças que cada pensamento que tens traz ou a paz ou a guerra, ou o amor ou o medo. Um resultado neutro é impossível. Aí ele vem aqui, pois um pensamento neutro é impossível. Há uma tal tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância, triviais e indignos, de que te incomodes com eles, que é essencial que reconheça a todos, não apenas como igualmente destrutivos, mas também igualmente irreais. Praticaremos essa ideia de muitas formas antes que tu realmente a compreendas. Olha que legal isso aqui, né? Se eu penso, tá, que o mundo é mau, é um exemplo, né? Eu vejo muitas pessoas falarem assim hoje em dia: ah, o mundo tá perdido, o mundo é uma bosta, o mundo tá fudido, as pessoas são muito ruins, as pessoas são muito más. Se você tem esse pensamento e acredita que ele é real, ele vai se tornar real para você, porque na sua essência ele é meramente uma ilusão, mas você reforça que ele é real e ele vai ser real para você de fato. Quantas pessoas falam assim, ah, o mundo tá perdido? Cara, o mundo não tá perdido. Por incrível que pareça, é porque o que chega a você de forma inconsciente que você não percebe é o reforço do mundo de ilusões. Então, o que acontece? Todo mundo fala para você que o mundo é mau, que as pessoas matam, que as pessoas passam fome, que as pessoas são violentas. Gente, isso tudo sempre existiu, desde lá do primórdio. Só que hoje, com a informação, com a internet, isso é muito mais exposto, mais escancarado. Ah, mas tem barbárie. Claro que isso aí, as pessoas fazem isso aí. Mas por quê? Porque elas aceitam essas ilusões como verdade. Quando você toma consciência disso, tá? Por mais que você ache que isso não é poderoso, tanto os seus pensamentos destrutivos e negativos têm poder nesse mundo físico, como os seus pensamentos amorosos e de construção têm poder. Se eu penso que o mundo é um mundo de amor, o meu mundo é um mundo de amor. Então ele vai ser um mundo de amor para mim. Se eu penso que o meu mundo é um mundo de desgraça, de caos, ele vai ser um mundo de desgraça e de caos para mim. Então, quando eu olho para isso de uma forma profunda, eu compreendo quão importante é cuidar dos meus pensamentos, tá? E não só esses pensamentos que correm na minha mente, que os meus olhos físicos trazem, porque eles me trazem meramente o quê? Eles vão fazer com que minha mente fique repetindo coisas que estão ao meu redor. Se eu olhar, por exemplo, tem uma impressora aqui, tem livro ali. Então, tudo isso eu já sei que está ali, que existe, mas a forma como eu dou, talvez o significado, a importância, aí entra um nível mais profundo do sentir, que a gente vai entender isso mais à frente, né? Quando a gente começa a se libertar em níveis mais profundos, a gente começa a se conectar em níveis mais elevados com a nossa consciência. Então a gente consegue perceber que esses pensamentos que talvez você ache que são triviais, sem importância, sem significado, todos têm poder, tá? Tanto para ser negativo quanto para ser positivo. Existe um potencial muito grande para os dois lados de pensamentos, tá? Aí ele continua aqui, ó. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, examina a tua mente por cerca de 1 minuto com olhos fechados e busca ativamente não ignorar nenhum pequeno pensamento que possa tender e eludir o exame. Isso é bastante difícil até te acostumares. Acharás que ainda é difícil para ti não fazer distinções artificiais. Todo pensamento que te ocorrer, independentemente das qualidades de lhe designes,
é um sujeito adequado para a aplicação da ideia de hoje, tá? Qualquer pensamento que você designar aí, se é bom, se é ruim, ele serve para essa ideia de hoje, tá? Durante os períodos de prática, primeiro repete a ideia para ti mesmo, em seguida, à medida que tu cruzar a mente, mantendo-o na consciência enquanto diz a ti mesmo. Este pensamento sobre o mundo fudido, que todo mundo é ruim, que todo mundo é mal, vou dar um exemplo aqui, tá? Não é um pensamento neutro. Pode ser tanto coisas que te incomodem, pode ser pensamentos bons. Examina a tua mente por um minuto para você puxar esses pensamentos aí, tá? Aí você reforça aquele pensamento sobre eu penso que as pessoas são muito más. Não é um pensamento neutro. Outro exemplo que eu posso dar, aquele pensamento que eu penso sobre que as pessoas são muito amorosas. Não é um pensamento neutro. Aí ele vem e diz assim, ó, como de costume, usa a ideia para o dia de hoje, sempre que estiver ciente de algum pensamento em particular que te provoque mal-estar. Geralmente, tá? A ideia aqui é que você use para pensamentos que te incomodem, pensamentos que você quer eliminar. Por exemplo, você acha que todo mundo, porque a pessoa tomou um trauma, vou dar um exemplo, a pessoa foi lá e tomou um golpe financeiro, a pessoa fala, não, acha que todo mundo vai dar o cano nela, o calote nela. Então esse pensamento sobre que as pessoas todas são golpistas, aí eu repito aqui, não é um pensamento neutro. Esse pensamento sobre pensar que todas as pessoas são golpistas não é um pensamento neutro. Aí ele vem aqui, este pensamento sobre, né, a pessoa, o golpista, não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. Aí na segunda etapa você pode reforçar ainda mais essa ideia. São recomendados 4 ou 5 períodos de prática se achá-los relativamente fáceis. Se for experimentada alguma tensão, 3 serão suficientes. A duração do período dos exercícios também deve ser reduzida se haver desconforto. Olha que legal, né? Fim aqui do nosso exercício de hoje, meu Leão. E olha que interessante isso, né? Quando eu crio qualquer tipo de pensamento, eu sou responsável por criar esse pensamento. Se, mesmo que eu não compreenda isso, eu estou criando eles em um nível inconsciente, ele tem algum significado, ele tem alguma importância, ele não é neutro. Tanto para reforçar o consciente coletivo das ilusões, quanto o consciente coletivo da sabedoria, da verdade. Qual o lado que você escolhe estar? Você escolhe estar no lado do coletivo consciente da sabedoria ou das ilusões? Porque a gente tem que escolher qual que a gente quer entrar. Enquanto eu compreendo isso, é muito mais fácil eu, obviamente, escolher o consciente coletivo da consciência plena, onde que a verdade está instalada na nossa mente, nos nossos corações. Meus leões e minhas leoas, gratidão por essa lição maravilhosa e poderosa de hoje, que você possa fazer as suas reflexões e tamo junto até depois do fim.